Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos e a todas. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Vamos chegando aí, todo mundo, conversar um pouquinho hoje sobre a MP aí do Covid-19, né, que traz os impactos das relações de trabalho, a MP 227, sejam bem-vindos aí, bem-vindos a todos, Daniele, doutora Magis MPT, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos tratar hoje de um assunto que é de suma importância, de suma relevância para aqueles que estudam para o concurso público, seja lá qual concurso que vocês estudem, isso vai cair com certeza na prova de vocês, porque provavelmente é uma medida provisória que deve ser convertida em lei, né? Ou então para aqueles que advogam, que são servidores públicos, né? Para todos vocês, para todos nós, é uma medida de suma importância. Tanto que, né, qual foi o motivo pelo qual eu fui estudar, né, esse tema? Então esse é um tema que começaram a surgir muitas denúncias, muitas coisas, e eu cheguei num ponto que eu pensei, é melhor que eu faça logo um estudo geral de tudo e já redija, inclusive eu já estou com um material escrito sobre isso e tudo mais, porque do que eu ficar estudando ponto por ponto. Porque as pessoas, a gente não sabe nem se a gente fica sem saber se a atividade ela pode ou não acontecer, a gente fica sem saber exatamente quais são os termos da MP, como interpretar a MP, a gente fica sem saber quais são as normas de proteção no trabalho que são necessárias para as atividades, porque foge muito do nosso dia a dia tudo isso que está acontecendo aqui. Então começaram a surgir muitas dúvidas, né, pessoais mesmo, né? Então eu comecei a ter muitas dúvidas, recebendo denúncias em face da municipalidade, em face de diversos hospitais aqui de São Paulo, em face de diversas empresas. Eu comecei a ter que estudar e vi que era melhor logo eu fazer um estudo geral de toda a situação, e foi o que eu fiz, e hoje eu quero passar para vocês um pouco desse estudo geral que foi feito, que é a análise da MP 927. Certo? Lembrando, né, para aqueles que são do curso Coringa MPT, que eu vou deixar essa live salva lá na área do aluno, tá bom? Então, começando aí sem mais delongas, a MP ela vem com o objetivo de garantir a manutenção da atividade econômica, o emprego e a renda. Então, esse é o mote de existência da MP, que é a manutenção da atividade econômica, do emprego e da renda do trabalhador. No entanto, para isso acaba em alguns momentos, trazendo alguns prejuízos ao trabalhador, alguns deles que não são tão ruins assim, né? Considerando o objetivo de manutenção do emprego, manutenção da renda, outros já podem, por vezes, ser um pouco complicados da gente aceitar, justamente pela dificuldade que existe quanto à observância de direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, são algumas medidas trazidas pela MP e vou começar falando aqui do tema da saúde e segurança no trabalho. Quanto ao tema da saúde e segurança no trabalho, a MP ela prevê expressamente que uma das medidas que podem ser adotadas pelo empregador é a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Então, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Vejam, essas exigências são aquelas exigências que são trazidas pela própria lei. Não são todas as exigências administrativas de saúde e segurança que não são observadas, que são permitidas a não observação, tá? Então, é importante vocês saberem disso, que não são todas as medidas que são permitidas. Então não é assim, não precisa observar nenhuma NR mais, não precisa mais prestar atenção na observância de nenhuma NR, porque não precisa mais observar exigências administrativas. Não, a lei ela traz exatamente quais são as exigências administrativas que o empregador está liberado.
Mas para que a gente pense em quais são essas medidas administrativas, é muito importante destacar o quê? O artigo 7º, 22 da Constituição, que é o nosso norte interpretativo quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho. Por quê? A Constituição ela prevê que são direitos dos trabalhadores medidas tendentes à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Qualquer medida que ela tenha cunho de retirar essa proteção face aos riscos inerentes à relação de trabalho são medidas de grande dificuldade de aceitação por nós no MPT e provavelmente, né, por todos aqueles que buscam a saúde e segurança do trabalhador no emprego, tá certo? Bom, então a lei fala que durante o período de calamidade pública, então veja, período restrito, durante o período de calamidade pública, que for atestado aí por lei, a obrigatoriedade da realização de exames ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais, poderão ficar suspensos, então estarão suspensos. Então o empregador ele fica dispensado o quê? O exame demissional tem que continuar sendo feito, como regra geral, tá? A lei vai trazer uma exceção que a gente vai conversar. Mas o empregador ele fica liberado, então fica suspensa a realização de exames ocupacionais, clínicos e complementares, isso também como uma regra geral. Então a lei vem e fala, essa é a regra geral. No entanto, o médico coordenador do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele pode indicar para a empresa que não pode suspender esses exames. Porque se for uma atividade de grave risco, então imagine uma atividade em que o trabalhador corra risco de eventualmente ter um acidente muito grave, máquinas, equipamentos, por exemplo, mas aí não seria o caso de doença ocupacional, né? Mas estão pensando uma atividade de contaminação por uma substância química, então que você tem que acompanhar muito certinho periodicamente para ver se aquilo não está intoxicando o trabalhador. Então é importante, aí o médico coordenador ele pode chegar lá e falar para o pessoal, né, falar para a empresa que deve ser mantidas as atividades, tá bom? Obrigado aí pelas curtidas, pessoal. Quem não tiver curtido, não esquece, curte aí, aperta no coraçãozinho, que isso ajuda aqui na divulgação do trabalho. Também, para aqueles que puderem, logo aqui embaixo, tem um aviãozinho, um papelzinho que você pode mandar para os amigos aí que possam se interessar por esse tema, o tema da MP 927, para que eles saibam que a live está ocorrendo ou para que pelo menos eles possam assistir depois, né? Sabendo que a live aconteceu, eles possam assistir depois, tá bom? Então façam isso aí que vai dar uma ajuda aí, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, você suspendeu, a empresa ela foi lá e suspendeu a realização dos exames. Depois de 60 dias contado do encerramento do estado de calamidade pública, a empresa tem que realizar então os exames. Então ela vai ter ali, terminou o período de calamidade pública, ela tem 60 dias e aí para realizar esses exames todos cujo prazo estava suspenso, tá bom? Além disso, a empresa ela vai ter ali, né, no que tange ao exame médico demissional, ele, né, como regra, ele tem que ser feito, no entanto, ele poderá ser dispensado se tiver sido realizado um exame demissional há menos de 180 dias. Estão pensando 180 dias, né? 6 meses ali, mais ou menos. Então, se nos 180 dias anterior ela tiver feito um exame médico periódico, ocupacional, a pessoa não precisará fazer o exame médico demissional. No entanto, isso não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque o exame médico demissional, ele é uma garantia para o trabalhador, para saber, né, as condições de saúde dele. Então, é importante você ter o exame médico demissional, porque a situação em 6 meses ela pode ser alterada, né? Então, é importante para a redução dos riscos inerentes e para a ciência do trabalhador. E caso ele não tenha essa ciência, o prazo prescricional para uma eventual ação dele começará a contar só lá para frente, né? Então a gente tem aquela tese de que quando o trabalhador adquire uma doença no trabalho, ele o prazo prescricional dele só se inicia a partir do momento da ciência da doença, que é a teoria da actionata. Portanto, é importante para o empregador mesmo que seja feito esse exame médico, porque senão o prazo prescricional não começa a correr.
Além disso, é uma garantia para o empregador, uma prova para o empregador, né, poder utilizar eventualmente, no sentido de que o empregador saiu, né, deixou o emprego sem nenhuma doença. Então, eu vejo com preocupação essa dispensa quanto ao exame médico periódico, tá? Quer dizer, quanto ao exame médico demissional, mas está aí na MP, tá certo? Além disso, a MP ela suspende a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais para os trabalhadores, tá? Suspende, então, a obrigatoriedade de exames, de treinamentos, o que é também, de certa forma, preocupante, porque os treinamentos eles são essenciais para garantir a segurança no trabalho. No entanto, a MP ela estabelece que esses treinamentos podem ser realizados na modalidade à distância. Então, o ideal é que a empresa busque realizar esses treinamentos à distância para que não fique sem os treinamentos. Ficar sem os treinamentos pode ser algo bem complicado em termos de segurança, em termos de redução dos riscos inerentes ao trabalho. E, novamente, a lei estabelece que, a MP estabelece que em 90 dias o empregador poderá, portanto, realizar esses treinamentos. Então, acabou a calamidade, o estado de calamidade, ele terá 90 dias para a realização desses treinamentos, tá certo? Bom, além disso, tem uma previsão muito interessante em relação à CIPA, tá? Para que não seja necessário realizar eleições, né? E isso eu acho interessante porque se você realiza eleições, você tem que colocar todo mundo lá para votar, a não ser que você consiga realizar eleições eletrônicas, como é o caso do MPT. O MPT tem eleições eletrônicas, então não teria esse problema. No entanto, é para evitar o quê? A aglomeração de pessoas. Então, serão durante o prazo, né, do estado de calamidade pública, poderá ser mantida a mesma composição da CIPA e os processos eleitorais poderão ser suspensos, os processos eleitorais em curso. Então haverá uma extensão do mandato daqueles que compõem a CIPA naquele momento, mas em seguida deverão ser tomadas as medidas, né, acabando o estado de calamidade, para que uma nova CIPA seja eleita, tá bom, pessoal? Então, importante esse tema aqui. Segundo tema muito relevante relacionado à MP, há uma possibilidade que o empregador tem. A MP fala na prevalência do acordo individual escrito sobre os termos da lei, sobre os termos de um acordo coletivo de trabalho e sobre os temas de uma convenção coletiva de trabalho. Então veja só o que trouxe a MP, uma mudança drástica relacionada com a questão do acordo, tá? Então ela trouxe que o acordo individual prevalece sobre lei, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, o que é algo absurdo, né? Isso não é possível. Você, no momento total de fragilidade do empregado, em que o risco de emprego dele é muito grande, porque a gente sabe os impactos econômicos que essa pandemia vai trazer e a quantidade de demissão que é anunciada dia após dia, inclusive em rede nacional, né, pelo próprio presidente da República. Então, imagine o temor reverencial no momento que tem o empregado nesse momento para aceitar qualquer termo. Então, assim, muito complicada, nós vemos isso com muita preocupação e a nota técnica do MPT, o MPT fez uma nota técnica quanto à MP 927 e esse foi um dos pontos que o MPT atacou, dizendo que a nota técnica nesse ponto ela fere o princípio da valorização social do trabalho, previsto no artigo 1º da Constituição como um fundamento da Constituição, bem como o artigo 170, que diz que a atividade econômica será desenvolvida observando-se a valorização social do trabalho. Além disso, o artigo 7º caput da Constituição fala que são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria das condições sociais do trabalhador. Não poderia, então, ele tem lá todo um rol de proteção legal, todo um rol de proteção de normas coletivas, vem lá um acordo individual colocando menos direitos para ele, tá? Então isso não seria admitido de forma alguma com base no caput da Constituição. Né? O caput da Constituição ele traz aquele princípio conhecido, né, da doutrina, não sei quem leu aqui, mas eu recomendo muito que leia, que caso não tenham lido, que é a doutrina do professor Américo Pla Rodrigues,
Ele era muito citado pelo professor Renato Rua de Almeida, de quem eu fui assistente por muito tempo na PUC, então eu tive que ler muitas vezes, né? Praticamente todo ano eu lia o Américo Plá Rodrigues, e isso me ajudou muito em termos de raciocínio da disciplina, né, do direito do trabalho, a raciocinar de acordo com princípios, né? Mas está cada vez mais difícil raciocinar de acordo com princípios, com esses ataques legislativos de reformas que acabam indo totalmente contra os princípios consagrados de direito do trabalho, como é o caso desse dispositivo. Porque o princípio da condição mais benéfica é aquele pelo qual o trabalhador terá sempre a manutenção daquela condição mais favorável, já conquistada, e somente poderá ter eventualmente ampliação de direitos. Então o acordo escrito pressupõe o quê? Aquele mínimo legal e o mínimo que está nas normas coletivas. O empregador só pode dar algo a mais e nunca tirar o que está ali previsto. Isso é norma constitucional, tá? Então não tem como admitir. Então eu não recomendo, né, a ninguém que trabalhe, né, numa empresa, alguém que tenha eventualmente profissionais de direito que tenham que dar consulta a empresas, que façam algo nesse sentido, tá? Porque é inconstitucional, isso aqui vai dar problema, ainda que seja aprovado depois convertido em lei, isso aqui vai dar problema porque a constitucionalidade aqui é bem duvidosa, tá? Sem contar o seguinte, a Constituição ela estabelece o reconhecimento das normas coletivas. E o reconhecimento das normas coletivas significa que elas pressupõem, o reconhecimento das normas coletivas pressupõe que elas prevalecem sobre qualquer condição, qualquer acordo individual. Então a recomendação é sempre a negociação coletiva e nunca o acordo individual, né? Não tem como acordo individual, não tem nem como, né? No caso do MPT, a gente não admite nem mesmo a norma coletiva em prejuízo, salvo as previsões constitucionais, quanto mais um acordo individual. Isso vai dar muito pano para manga ainda, tá? Bom, além disso, a gente tem várias disposições constitucionais no sentido de que perdas de direitos só podem acontecer mediante norma coletiva, como é o caso da irredutibilidade salarial, né, o direito maior que o empregado tem, né, aquele direito que é o próprio objeto maior do contrato de trabalho, que é o salário, ele só pode ser reduzido, né, mediante norma coletiva. Então não teria como, no caso do salário, então menos ainda a redução por norma individual. Tá? Eu falo isso porque eu recebi muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando se com base nesse dispositivo poderia haver redução salarial. E vamos deixar bem claro, com base nesse dispositivo, não pode ter redução salarial de forma alguma. A Constituição prevê no artigo 7º a irredutibilidade salarial, salvo por disposição de convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Então, disposição de convenção ou acordo coletivo de trabalho, não tem discussão, não pode reduzir salário em nenhuma hipótese, não importa que é estado de calamidade, de emergência, não importa nada, não vai reduzir salário por acordo individual escrito, hein? Pelo amor de Deus, tá? Bom, vamos lá, seguindo aí, a próxima opção que o empregador tem para esse momento é a questão do teletrabalho. O teletrabalho, na verdade, ele já era admitido, né? Bom, a gente já tinha a previsão do trabalho à distância há bastante tempo, mas veio com a reforma trabalhista também a previsão do teletrabalho, que é aquele trabalho em que você tem meios de realizá-lo da própria residência do trabalhador. No entanto, a MP ela trouxe algumas novidades, então eu quero citar com você aqui essas novidades. Quais são as novidades que trouxe a MP nesse momento aqui? Ela trouxe o seguinte, primeira novidade, o teletrabalho ele pode ser adotado por decisão unilateral do empregador. Então veja, pela reforma trabalhista era necessária a concordância, ao menos, do empregado, né? Muito embora a gente saiba que essa concordância dificilmente ela existe de fato, né? Mas ela pode, mesmo não existindo, né, o empregado acabar aceitando por conta da pressão que lhe é colocada. No entanto, agora nem isso precisa. De forma unilateral, o empregador pode estabelecer o regime de teletrabalho, mas tem que comunicar ao empregado com antecedência mínima de 48 horas. Então, esse é o único requisito aqui, né, que em pelo menos 48 horas o trabalhador tem que ser avisado, tá bom? Vamos curtindo aí, pessoal, por favor, me ajudem aí também a ir divulgando a live, tá? Mandem aí pros amigos e vamos lá. Bom, seguindo aí, em 30 dias, a MP prevê que em 30 dias
tem que ser firmado um acordo escrito entre as partes para estabelecer de quem é a obrigação de fornecer lá os equipamentos tecnológicos e toda a estrutura de realização do teletrabalho, tá? Então, importante aqui também isso, tá? Então, você tem que estabelecer essas condições. No entanto, a MP traz uma novidade muito relevante. Ela estabelece que o empregador ele poderá fornecer os equipamentos em comodato e pagar pelos serviços de infraestrutura. E isso não é verba de natureza salarial. Me parece também razoável, né? Equipamentos para o trabalho, aquela diferença que a gente sempre fazia, né? Que ficou um pouco mais difícil com a reforma trabalhista, mas era o que é para o trabalho, não tem natureza salarial. O que é pelo trabalho, né, que seria uma contraprestação ao serviço, aquilo sim teria natureza salarial. No entanto, então aqui são equipamentos que são fornecidos, então, por exemplo, computador, notebook, 2 telas, por exemplo. Eu gosto de trabalhar com 2 telas, então você pode fornecer todo o equipamento necessário, isso não tem natureza salarial. E na impossibilidade do comodato, então, digamos o seguinte, ó, não tem os equipamentos, não foram estabelecidos de quem é a obrigação por comprar, por adquirir os equipamentos, o tempo que o trabalhador ficar em casa será considerado para todos os fins tempo à disposição do empregador. Então, ainda que ele não trabalhe, porque ele está ali sem os equipamentos naquele período, ficou sem os equipamentos porque não foram fornecidos pelo empregador ou não foram estipuladas ainda as condições, o tempo será considerado à disposição do empregador para todos os fins. Também uma medida bastante razoável aí. Agora, uma medida que é prejudicial ao empregado, que a lei ela fala que não é considerado tempo à disposição, então não é considerado, tá, tempo à disposição, o período de regime em que o trabalhador estiver de prontidão ou sobreaviso, exceto se tiver um acordo individual ou coletivo nesse sentido. Então, digamos um profissional de saúde está lá na sua casa, tem que ficar aguardando eventualmente um chamado. Isso acontece muito. Pronto-socorro, já sempre acontece isso, né? Pode ser que aconteça de novo, né? Pode ser, quer dizer, agora vai acontecer mais ainda, desculpe. Então sempre acontece, vai acontecer mais ainda agora, né? Médico. Então, por exemplo, eu lembro assim, eu vou pro pronto-socorro e preciso de um ortopedista, de madrugada. Às vezes não tem, o ortopedista está sob aviso. O hospital liga e ele corre lá. Normalmente, né, clínico geral, ortopedista sempre tem, mas às vezes alguma outra especialidade pode ser necessária e ele não está lá no momento, o hospital liga e ele corre para lá, né? Isso é regime de prontidão sobre aviso, né? Sempre foi considerado tempo à disposição com aquela remuneração diferenciada. No entanto, a MP ela altera isso. Isso vai ser muito, na minha opinião, isso é bem ruim, principalmente pensando que os profissionais de saúde precisam ser valorizados e não desvalorizados. Era um momento aqui da gente acabar com a interpretação analógica da prontidão e do sobreaviso e fixar exatamente, olha, o sobreaviso vai ser um adicional de tanto, né, a prontidão adicional de tanto e resolvido, esclarecer esses conceitos, né, inclusive para garantir o incentivo ao profissional da saúde que queira trabalhar. Você veja, estão faltando profissionais de saúde. A gente vai ter os hospitais de campanha aqui em São Paulo, né, então vai ter um no AMB, vai ter um no Pacaembu e vai ter mais um que acho que é lá por Boi-mirim, alguma coisa assim. Esses hospitais atualmente não têm médicos para trabalhar lá. O MPT até a gente está em conversas aí com o município, porque acho que as nossas destinações de dano moral coletivo e de TACs, enfim, vão ser destinadas até para manutenção desses hospitais. Só que faltam médicos, notícia no jornal dizendo que não tem médicos. Então a gente tem que valorizar e incentivar que o médico se voluntarie para essas situações. Só que aí ele não vai receber, né? Então, assim, a gente tem que valorizar, um momento de valorização e não de desvalorização. Por isso é que eu não gostei também dessa medida particularmente. O último ponto do teletrabalho aqui, importante para a gente destacar, novidade aí, é que estagiários e aprendizes podem ter também um regime de teletrabalho. Eu acho muito interessante. A própria nota técnica do MPT, da cor de infância, que trata do trabalho, né, de menores de 18 anos, diz que, na verdade não é nenhuma recomendação, diz que menores de 18 anos, aprendizes e estagiários, deveriam ser dispensados do trabalho, dispensados do comparecimento presencial. Me parece que essa é uma medida boa, você permitir que eles façam teletrabalho
Inclusive, é o que está sendo feito no próprio MPT, né? Estagiários hoje estão em regime de teletrabalho, aprendizes estão em regime de teletrabalho, todos estão no MPT hoje em regime de teletrabalho. Portanto, não haveria nem como nós sermos contrários a essa medida. Agora, a questão é, o teletrabalho, ele é, segundo a CLT, né, uma das aquelas hipóteses em que o trabalhador ele fica desprotegido das normas de controle, né, de proteção, de limites da jornada de trabalho. Isso aí é diferente do MPT, porque a gente sabe o quê? Que é possível o controle. Se você vai trabalhar com mecanismos tecnológicos, você consegue saber se a pessoa está com o computador trabalhando ou não naquele momento, se ela está ou não produzindo. Então você consegue controlar a jornada. E aí é importante destacar o seguinte, se o controle da jornada ele é possível, controle a jornada e remunere essa hora, se ele faz hora extra, enfim. Por quê? Não é o fato da lei dispensar que o empregador estará sempre dispensado. Se o controle ele é possível de ser realizado, ele deve ser realizado, até porque nós temos limites constitucionais de jornada. E esses limites constitucionais não permitem a sua ultrapassagem como regra, de modo que deve sim ser feito um controle da jornada extraordinária, tá certo? Até para fins de remuneração e observância se aquela jornada não está ultrapassando o limite máximo ou não da jornada, tá certo? Bom, vamos falar agora das férias. As férias também, a MP trouxe várias novidades em relação às férias. Principal novidade, é possível, né? Então muitas empresas estão querendo suspender as suas atividades, né? Muitas empresas estão tentando suspender um pouco as suas atividades, então as férias são o principal mecanismo que o empregador tem nesse momento. E veja, uma discussão que passou-se a ter antes da MP era: é possível antecipar as férias do trabalhador? Na minha opinião, isso é possível, tá? Seria possível antecipar as férias. Por quê? Porque o trabalhador ele adquire as férias depois de um ano de trabalho. Agora, se você antecipa isso, isso é benéfico para ele, né? Eventualmente antecipação. Então, não veria problemas em relação a isso. No entanto, a MP veio e esclareceu que isso é possível. Então, é possível que o empregador conceda férias ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido. Essa é uma medida boa, na minha opinião, para todos, né? Garante o emprego, garante o gozo de férias, muito embora não seja a época ideal, mas pelo menos você tem as férias e tem a garantia do emprego, né? E lembrando que a época de concessão das férias é aquela que melhor atenda às exigências do empregador. Portanto, não tem qualquer problema no empregador fixar a época das férias, tá certo? O que mais? A AMP ela traz a novidade que o empregador ele pode antecipar as férias, ele pode dar férias a qualquer momento, mas tem que avisar com 48 horas de antecedência. Esse é o requisito aí, 48 horas de antecedência. Uma outra questão interessante, e aqui eu vou até pegar a redação da lei para vocês verem, o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que indicar, o empregador tem que indicar o período o período de férias que será gozado, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, das férias, antecipação das férias. Calma aí que tem uma luz na minha cara, que eu ponho uma luz aqui para iluminar e aí eu não consigo enxergar nada. Mudei aqui. Ó, também, o empregador ele poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais de saúde para que eles voltem aí ao trabalho, né? No entanto, deve observar um período, a lei coloca ali como preferencialmente dando-se um prazo de 48 horas, né? Isso é ruim também, porque você chama, a pessoa está de férias, às vezes está viajando, não sabe se ela consegue chegar ou não, né? Mas, e também a lei ela traz a preferência das férias individuais e coletivas serem concedidos para aqueles que estão em grupos de risco, tá? Então, isso é importante a gente destacar também, tá certo? E uma medida que é boa para o empregador, né, que ele não precisa despender do valor antecipadamente das férias, né? Normalmente a gente tem que pagar as férias, né? Eu digo a gente porque eu também sou empregador, né? Tenho um empregado doméstico e a gente paga as férias antecipadas.
a MP ela fala que você pode pagar as férias até o 5º dia útil subsequente, então igual ao salário, só para esse período de calamidade, tá, pessoal? Só para poder dar as férias rápido, ainda que você não pague imediatamente, tá certo? Bom, ela traz também requisitos das férias coletivas e facilita, né, a concessão de férias coletivas pelo empregador, dispensando a comunicação a comunicação prévia do órgão do Ministério da Economia, né, Secretaria do Trabalho ou dos sindicatos, tá? Então, foi retirada essa formalidade. Basta que o empregador ele notifique o conjunto de trabalhadores, né, todos os trabalhadores, e dê pelo menos 48 horas, né, com no mínimo 48 horas antes do início do gozo de férias, tá certo? Então isso é interessante. Que mais? Feriados. Não sei se vocês viram essa previsão da MP. A MP ela fala que o empregador ele pode antecipar feriados. Então a gente vai ter vários feriados civis, religiosos, aí federais, estaduais, municipais. O empregador ele tem que indicar qual feriado que ele está antecipando. Estou antecipando o feriado do Dia da Consciência Negra, ou Natal, enfim, a Páscoa que está aí perto, né? Estou antecipando esse feriado, então tem que ter indicação. Então vejam, indicação expressa de qual feriado. Tem que dar no mínimo 48 horas e dizer, olha, você vai ter um feriado antecipado, tá? Notificação, nesses casos, tanto de férias quanto do feriado, ela deve ser por escrito ou por meio eletrônico, tá certo? Então, ele tem que indicar exatamente quais são os feriados que serão aproveitados. E esses feriados também podem servir para antecipação para fins de banco de horas. Então, digamos que o empregado tenha muito crédito e banco, quer dizer, ele antecipa o feriado, mas depois ele pode ter que trabalhar a mais ali dentro do banco de horas, que a gente vai falar também já já do banco de horas como é que é. Mas essa antecipação dos feriados, a lei fala que depende da concordância do empregado, tá? Então esse tá lá como depende da concordância expressa do trabalhador. Muito embora a gente vai ver que isso vai acontecer com todo mundo, dificilmente alguém vai se recusar a aceitar algo desse tipo, né? Pois bem, chegamos aí no ponto mais polêmico que a gente tem aqui da MP, na minha opinião, que é a questão do banco de horas. Então, eu vou falar primeiro o que a MP fala e depois o porquê que é polêmico esse ponto do banco de horas. Bom, o banco de horas, lembrando a todos que aquela situação da suspensão do contrato sem remuneração, né, que foi feito pela MP, foi revogado, tá? Logo pela MP seguinte, então não vou nem comentar, porque valeu por um dia, né? Espero que ninguém tenha se aproveitado daquilo naquele dia. Porque aí teremos um problema aí de direito intertemporal bem grande. Mas vou falar então aqui do banco de horas, não vou nem comentar essa revogação, tá? Bom, o banco de horas, né? Então ele traz a lei traz a previsão de um regime especial de compensação da jornada, que o banco de horas, que ele será formalizado. Aí que vem a questão. Por acordo coletivo ou acordo individual, para compensação em até 18 meses, tá? Então até 18 meses, contado da data do encerramento da calamidade pública. Então acabou a calamidade pública, você tem 18 meses para compensar. Observado, que é algo que sempre a gente observa quando tem questão do banco de horas ou compensação de jornada, que é o limite máximo de 2 horas diárias, não podendo nunca exceder o máximo, né, que é de 10 horas diárias de trabalho. Importante destacar aqui, tá? Sempre quando a gente fala esse limite máximo, é limite máximo mesmo, tá, gente? O empregador ele tem que se programar para trabalhar, porque o trabalho seja 8 horas. A Constituição fala em 8 horas. A lei ainda deixa trabalhar 10. Tem gente que fala, como o Arnaldo Sequindi falava, que era inconstitucional você permitir o trabalho até as 10 horas, porque a Constituição fala em 8, tá? Então, qualquer espécie de prorrogação de jornada seria inconstitucional. Então, tem gente que ainda pensa assim e me parece até algo razoável de se pensar, de se discutir, muito embora não seja aplicável na prática, tá? Eu até, hermenêutica, pensando aí na hermenêutica, imagino que isso seja o mais adequado, né? Mas o 10 é o máximo. Gente, trabalhar 10 horas, né? Mesmo, né, nas funções como a nossa, que são mais intelectuais, que a gente consegue sair, tomar um café, fazer um almoço às vezes mais demorado, e vai 10 horas é cansativo. Imagina trabalho físico, né? É muito difícil, né, a pessoa aguentar muitos dias, e às vezes ainda sem descanso semanal, enfim, fisicamente é muito desgastante. Então, é importante essa observância de limite máximo de 10 horas. Eu na verdade, sou muito rígido quanto a isso. Às vezes a empresa vira, não, mas a gente só ultrapassou
10 minutos, então você está sendo intolerante. Não, mas se ultrapassou 10 minutos, dá as 10 horas, você tem que se programar para as 8. Então, realmente, vai passar 1 minuto, a tolerância ali dos 5 minutos tem que ser em relação à jornada normal de trabalho. Não dá para ser tolerante quanto às 10 horas. Então, nisso eu sou meio radical. Eu tento ser, não ser tão radical em muitas coisas, mas tem coisa que não dá, né? Bom, e descanso semanal também. Descanso semanal eu acho que é uma regra de ouro, né? Eu já dei muitas aulas, né? Eu dou muitas aulas de fim de semana, né? Aulas presenciais, e eu percebo o quanto é desgastante quando você começa a emendar muitas semanas direto sem ter descanso semanal. Então eu também percebo isso e não deixo passar não pelo... Então eu sou meio chato em relação a isso, porque não dá. Às vezes você pega a empresa 30 dias a pessoa sem tirar descanso semanal. Não dá. Você tem que... né? Tem que chegar com tudo para cima, porque não dá para aceitar uma situação dessa, né? Bom, enfim. Bom, então isso é a previsão, tá? Quanto ao banco de horas. No entanto, qual é a discussão? Compensação de jornada, o banco de horas por acordo individual, ele é constitucional ou não é constitucional? Essa é uma questão muito difícil. Por quê? Vejam só como é a redação da lei. A lei fala que é vedada, quer dizer, que é admitida a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, a redação fala mediante acordo ou convenção coletiva. Vejam se faz diferença isso de outras redações. Quando fala da irredutibilidade salarial, a Constituição vem lá e fala: o salário é irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo de trabalho. Veja, na compensação de jornada falou acordo ou convenção coletiva. Na irredutibilidade salarial falou convenção ou acordo coletivo. Então vem alguns e falam o seguinte, olha, quando a Constituição falou da irredutibilidade salarial, quis deixar claro que só podia por convenção ou acordo coletivo. Por isso que colocou o acordo coletivo no final, para deixar bem claro isso. No que tange ao turno ininterrupto de revezamento, a Constituição fala que ele será em regra de 6 horas, salvo negociação coletiva. Então aí negociação coletiva também ficou bem claro que só vai depender de acordo ou convenção ou de acordo coletivo de trabalho, não pode ser individual, estabelecido individualmente. Como a redação da compensação de jornada veio acordo ou convenção coletiva, alguns vêm lá e falam, não, esse acordo, como não está escrito acordo coletivo, pode ser acordo individual ou coletivo. E outros vêm lá e falam, não, a frase ela é inteira, então é acordo ou convenção coletiva. O coletiva faz parte do acordo também. O coletivo ele quer dizer convenção e também o acordo, né? Então, é uma discussão de constitucionalidade bastante interessante essa também. Eu lembro muito do professor Renato Rua quando eu lembro dessa discussão, porque ele explicava muito isso nas aulas. No segundo ano, quando eu assisti a aula dele, eu não entendi nada disso quando ele falou. No terceiro ano, quando eu fui monitor também, não. Acho que só uns 4 anos depois que eu fui entender o que ele estava falando, né? Então, essa interpretação gramatical, em que sentido é? E tem muito, né? Você viu os doutrinadores clássicos no pós-Constituição Federal de 88, tratavam muito disso. Então você pega livros ali de autores, né, que já publicavam os livros logo após a Constituição de 88, então Amaury Mascaro Nascimento, Otávio Bueno Magano, enfim, os livros deles tratam desses aspectos. Alguns dizem que o acordo e a convenção coletiva deve ser, quer dizer, que acordo deve ser coletivo, e outros falam que poderia ser um acordo individual. Na minha opinião, né, então, não é recomendável que se adote o acordo individual. Por quê? Porque pode dar problema. É um momento em que a gente tem solidariedade, né? As pessoas elas estão solidárias umas às outras, todos estão juntos com esse objetivo de manter a atividade econômica, o emprego e a renda. Os sindicatos eles estão cientes de que é o papel deles também buscar empregabilidade agora. Então, não custa, na minha opinião, a empresa ir atrás do sindicato e buscar uma negociação coletiva nesse momento. Eu acho que seria uma medida muito boa até para repartir a responsabilidade já pelo emprego com o próprio sindicato. Porque lá para frente, se for necessário uma dispensa em massa, a empresa vai precisar sentar com o sindicato para negociar também isso. Então, se o sindicato for intransigente no momento anterior,
ele vai ter que arcar também com as consequências eventualmente do desemprego. Então é importante dividir essa responsabilidade nesse momento, né? Lembrando aí que no caso da dispensa em massa, o NPT entende que deve ser precedido de negociação coletiva. Dispensa em massa, né? A reforma trabalhista ela não afastou as disposições constitucionais todas que a gente tinha já, né, no entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que a dispensa em massa depende de negociação coletiva. Inclusive, a gente tem tido muitos resultados favoráveis nesse sentido. Inclusive, agora, já no contexto aqui do Covid-19, já tivemos liminar em ação civil pública impedindo a dispensa em massa de trabalhadores sem a prévia negociação coletiva. Veja, a reforma trabalhista fala que não pode ter dispensa coletiva sem autorização do sindicato. Tá bom, não precisa, a gente nunca falou que precisava de autorização. Precisa sentar e negociar e buscar uma solução coletiva para as dispensas em massa. Então, é importante sim que se negocie coletivamente por uma eventual dispensa em massa. Então, não é um momento para o empregador sair dispensando trabalhadores coletivamente, porque eu imagino que vá ter problema com isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Dei um apanhado geral aqui das novidades trazidas pela MP. Espero que tenham gostado e a gente vai conversando sobre isso. Deixa eu ver aqui as dúvidas antes de eu desligar aqui. Essas aulas ficam disponíveis também no YouTube? Não, essas aulas eu vou disponibilizar aqui diretamente só no curso Coringa, tá bom? Mas eventualmente algumas aulas eu até acabo colocando lá, mas essa daqui especificamente provavelmente vai ficar lá no curso Coringa apenas, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço bastante. Quem sabe, talvez eu coloque também no YouTube, tá? Vou pensar aqui melhor então, já que houve essa solicitação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não teve dúvidas, né? Todo mundo ficou bem tranquilo aí, ninguém teve dúvida, tudo tranquilo. Então tá bom, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. A gente se fala e continuaremos aí sempre com o nosso João Flix, segunda-feira, 21 horas. Né? Tinha prometido que eu ia fazer sempre até o concurso do MPT. E agora a gente vai retomando aí com assuntos da atualidade e para que a gente se mantenha sempre atualizado no direito do trabalho e nos direitos humanos e nos temas importantes aí para o MPT. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Explicar a utilização de valores de acordos e condenações pelo MPT. Então, esse é um tema que, enfim, eu acabei de tratar hoje, tá? Então, vai inclusive estar lá na área do aluno do curso Coringa, porque é um tema que eu fiz até uma questão aí para os alunos que vão fazer a segunda e terceira fase, e eu já fiz até, na verdade, uma live hoje sobre esse assunto, então não vou me estender nele aqui de novo, né? Que eu estou fazendo a live com os alunos do curso Coringa toda segunda-feira às 18 horas, então já falei bastante, é um tema bem extenso, tanto que eu demorei demorei 1 hora só falando desse tema aí, tá? Mas qualquer hora, quem sabe, a gente fale também desse tema aí, tá certo? Então é isso, um grande abraço e até mais, pessoal.